Senhora Presidente, deputada Fatinha, senhoras e senhores deputados. A história recente do nosso país nos informa que o povo brasileiro se mobilizou para restabelecer o Estado democrático de direito, exatamente depois de um golpe que tirou do poder o legítimo e popular e apoiado presidente João Goulart, exatamente porque o presidente João Goulart queria fazer as reformas de base. As reformas de base do presidente João Goulart incorporavam sempre a solução com a máxima velocidade de um problema vivido pela maioria do povo brasileiro. A reforma agrária, que até hoje não foi feita, incorporava a produção de alimentos vedada à importação, à exportação. Para quê? Para enfrentar a fome, que ainda hoje alcança parcela expressiva do nosso povo. Aliás, na reforma de base de Jango, na reforma agrária, as próprias Forças Armadas estavam incluídas para auxiliar na distribuição dos alimentos. A reforma da educação, deputado Osório, imediatamente visava o fim do analfabetismo, a erradicação do analfabetismo. O PNA, Plano Nacional de Alfabetização, inspirado numa proposta do educador Paulo Freire. A reforma de base do João Goulart cuidava da remessa de lucros. Aliás, uma lei de autoria de um mineiro, Roberto Brandt, que aliás foi o criador do Partido da Mobilização Nacional, ainda hoje existente. Mas o nosso autor da lei de remessa de lucro estava presente quando da sanção por parte do Jango, e o Jango disse: estou assinando a minha deposição. O golpe de 64, já comprovadamente patrocinado pelo governo dos Estados Unidos da América do Norte, não foi um golpe, hoje falam, civil, militar e empresarial, o golpe de 64. Por que digo isto? Porque muitas vezes muita gente fala na ditadura militar, excluindo os militares, ficaram na fachada do golpe, mas a sustentação veio de setores da sociedade civil, mas especialmente do capital, com o patrocínio, com o apoio, com a intervenção do governo dos Estados Unidos da América do Norte. Falo isto por quê? Porque muitos militares lutaram contra o golpe. Muitos militares foram presos, torturados, mortos, perderam suas carreiras. Então nós não podemos de forma alguma dizer que a ditadura foi a ditadura militar sem incorporar os setores que verdadeiramente deram também sustentação àquele modelo. Mas o povo brasileiro resistiu e conseguiu chegar à Assembleia Nacional Constituinte. A Constituição de 88 pretendia restabelecer as bases para a construção de um país soberano
e socialmente justo. Soberano porque reservava ao Estado o controle dos setores estratégicos da economia. Monopólio estatal do petróleo, das comunicações, a nacionalização do subsolo. A Constituição de 88 deveria ter servido como uma espécie de diretriz para que hoje não estivéssemos na situação em que estamos. Mas a Constituição de 88 praticamente não entrou em vigor, não foi regulamentada. Mas vários dos seus dispositivos estão presentes entre nós. Houve avanços, mas na primeira eleição para presidente da República, e aí, uma intervenção clara do Sistema Globo, o povo brasileiro elegeu o senhor Collor de Mello. O liberal, que veio com a proposta de desmonte do Estado. E começou. Quanto menos Estado, mais saúde, mais educação. E privatizou tudo o que pôde. Ele, com o seu vice que assumiu depois do impeachment, Itamar Franco. Tudo aquilo quase que não tinha proteção constitucional. E aí, o povo brasileiro elege o senhor Fernando Henrique Cardoso, que se transformou num liberal. E aí, corrompendo o Congresso Nacional, retirou do texto constitucional os dispositivos que garantiam a nossa soberania. E aí, privatizou. Acabou com o monopólio estatal do petróleo, com o monopólio das comunicações, a nacionalização do subsolo, privatizou a Vale do Rio Doce, crimes de lesa pátria, e ao mesmo tempo aprovou a emenda da reeleição e permaneceu 8 anos traindo os interesses maiores do povo brasileiro. E aí vem o período petista com Lula Dilma, que se de um lado não aprofundou o modelo liberal com a mesma velocidade, fez também concessões grandes ao capital financeiro e ao capital industrial, ao capital estrangeiro pagando juros extorsivos da dívida pública, e ao capital industrial fazendo concessões a grandes empreendimentos que não atendiam aos interesses maiores da população brasileira. Deu no que deu. 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, 12 anos e pouco Lula Dilma. Mas o período Lula-Dilma, período petista, que se aliou à direita, que se distanciou das bases populares, pelo menos no campo social, ainda deixou contribuições expressivas. E com a descoberta de petróleo na camada do pré-sal, ainda estabeleceu um marco regulatório que recuperava em parte a soberania nacional. Veio o golpe, um novo golpe. O impeachment da presidente Dilma foi um golpe. E temos aí o presidente golpista e ilegítimo Michel Temer, que diz claramente, proclama: vamos aproveitar a minha impopularidade para fazer as mudanças que interessam ao povo brasileiro. E quais são as mudanças que ele diz que interessam ao povo brasileiro? Temos um governo, um presidente ilegítimo e um Congresso Nacional desacreditado. A maioria governista não tem qualquer credibilidade. E o presidente Michel Temer propõe uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista. Quer aniquilar de vez as expectativas da classe trabalhadora a partir de direitos sociais os mais relevantes, a começar pelo direito ao envelhecimento, tendo recursos depois de anos de trabalho. Na reforma trabalhista, ele quer que o acordado prevaleça sobre o legislado,
quer a terceirização na atividade fim, para fragmentar ainda mais a classe trabalhadora, para retirar a força das representações sindicais, para que os acordos sejam feitos de acordo com o interesse do capital, fragilizando e precarizando ainda mais a situação da classe trabalhadora. Mas, senhora presidente, hoje, diferentemente de outras épocas, o povo está mais informado e está muito mais revoltado. Está indo para as ruas. A reforma da Previdência prejudicará os trabalhadores, prejudicará as mulheres, prejudicará o servidor público, porque o que quer o governo Temer, ilegítimo e impopular, ele quer atender aos interesses maiores do capital e do capital financeiro. A reforma da Previdência tem uma destinação, é carregar rios de dinheiro para a previdência privada. É o Estado mínimo levado às últimas consequências, que eu digo, o Estado nenhum. A mobilização de hoje, que é uma base para uma greve geral, é uma mobilização que crescerá. Mas eu não sei se será possível ao povo brasileiro, descrente dos instrumentos democráticos, reconquistar o poder através simplesmente da mobilização. Eu não sei se o sofrimento humano imposto ao povo brasileiro vai fazer com que setores se organizem para outras iniciativas que não serão tão pacíficas assim, porque a situação está verdadeiramente insuportável. Eu me lembro, deputada Fatinha, e caminho para encerrar, que na época do modelo pós-64, da ditadura civil-militar empresarial, muitos escreviam nas paredes: só a luta armada derruba a ditadura. Nós estamos submetidos hoje a uma ditadura que fragmentou a sociedade brasileira, se utiliza de instrumentos espúrios para impor medidas que não interessam à população e ainda com o patrocínio dos grandes meios de comunicação. É difícil assistir a um jornal televisivo e perceber claramente a manipulação, a desinformação. E diante desse quadro todo, falam também na reforma política. E na reforma política, para aumentar o ódio da população, falam que se não houver financiamento dos grandes empresários, será o financiamento público. Não! O povo não quer a reforma da Previdência, o povo não quer a reforma trabalhista, proposta pelo governo Temer, e o povo não quer nem financiamento público e nem o financiamento dos grandes empresários, das pessoas jurídicas. O povo quer a contribuição da militância, a participação individual de cada um na luta política, a contribuição do cidadão. O povo não quer essas reformas. O povo não quer se submeter a esse golpe. O povo está reagindo. E eu imagino que, em pouco tempo, se a reação popular democrática, se a manifestação da vontade nas ruas, se isto não for suficiente para demover os golpistas, vendilhões da pátria e traidores do povo, da continuidade na afirmação desse modelo de exclusão, seguramente o povo brasileiro não vai suportar. E aí sim poderemos ter a verdadeira revolução. Uma revolução que vai fazer com que o povo venha para a rua, mas venha para a rua utilizando de outros meios, que não simplesmente manifestações passeatas democráticas. Muito obrigado.